Bom, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, Fábio. Depois você me fala aí seu plano de trocar o meu nome, porque eu não entendi muito bem o que era, mas me parece bastante tentador. Olá, pessoal. Estamos aqui, Débora, Fabro e eu, com a nossa live semanal, quarta-feira, para falar dessa vez sobre a Semana do Estudante, ou seja, uma live da nossa área de educação, né? A gente nunca tinha tido. Tinha, Karina, uma live da área de educação? Radar, muito bem. Então, segunda live sobre a área de educação. São 4 cursos que nós estamos oferecendo na Semana do Estudante, com 50% de desconto: Direitos Autorais na Prática, Gênero e Tecnologia, Interseções e Desafios, Os Limites da Liberdade de Expressão e Compreendendo a Libra, a criptomoeda do Facebook. Então são esses os 4 cursos que vocês encontram agora na página do ITS. O que os 4 têm em comum, claro, né, como os cursos do ITS, é tratar da tecnologia no seu aspecto mais relevante, mais atual. São 4 temas bastante diferentes, mas que se conectam com a atualidade. E nós temos aqui, em cada curso do ITS tem sempre alguém que coordena o curso. Nós estamos com 2 coordenadores aqui, eu também acabo coordenando o curso de Direitos Autorais. Mas, Débora, vamos falar um pouquinho sobre o curso de Gênero e Tecnologia? Vamos, Sérgio, obrigada. Pessoal, boa tarde para vocês. Acompanhem a nossa live e já vão fazendo comentários e perguntas lá no chat da nossa live para a gente responder para vocês sobre os cursos e sobre a Semana do Estudante também. Mas esse curso, Sérgio, ele é super interessante porque a nossa ideia é trazer um olhar de gênero para questões de tecnologia. Então a gente está pegando diversas temáticas dentro da tecnologia, são temáticas que estão super aí, enfim, dentro das atualidades e dentro dos principais questionamentos que a gente está vivendo, mas aplicando um olhar de gênero sobre isso. Então o que a gente quer, né, que quem seja o aluno, a aluna que faça esse curso, ao final possa aplicar essa lente de gênero para outras questões que a gente não necessariamente vai abordar no curso. Então, em alguma medida, a gente também está trazendo um olhar muito metodológico, né, para que o aluno ele seja ensinado, seja treinado a fazer isso nos seus próprios desenvolvimentos. E aí podem ser nas suas pesquisas, podem ser em campanhas, podem ser em políticas públicas, se aquela pessoa trabalha com isso. Então, tem um campo aí bem amplo, né, de como trazer esse olhar de gênero. E aí, quando a gente fala de gênero, é legal a gente entender também que a gente está falando sobre outros marcadores de identidade, né? Então, raça, território, sexualidade e uma série de outras identidades que marcam, né, essas diferenças, que aí vão reverberar, por exemplo, sobre a diferença do acesso que a gente tem em relação à internet no Brasil, comparando gênero e comparando raça, por exemplo, ou como a gente tem, quem é que produz tecnologia no mundo hoje, né? Se a gente for olhar um quantitativo, a grande maioria são homens brancos, muitas vezes do norte global. Então, como é que essas tecnologias estão sendo produzidas através desses olhares? Então, a ideia desse curso é um pouco essa, no geral, e a gente vai abordar isso ao longo de quatro aulas e mais uma aula introdutória, e com professoras... São 5 encontros, né? Exato, são 5 encontros. E com professoras que são... a gente coloca lá a biografia delas, mas a gente nem precisaria, porque são referências Sim, em claro. si mesmo. Joana Varon, Natália Neres, Juliana Bianconi e a Graciela Natanson. Cada uma delas... E você? Eu Débora também, Bull, eu claro. também. Mas eu falei, já comecei a conversar com algumas delas e eu digo assim, gente, eu não sei nem o que eu tô fazendo no meio de vocês, porque vocês são tão maravilhosas. Até parece, Débora. Nós sabemos muito bem o que você está fazendo no meio delas. Pois é, mas então a ideia desse curso é então abordar esses grandes temas de gênero, mas trazendo, de tecnologia, mas trazendo esse olhar de gênero. E posso conversar uma coisa? Claro. Eu fui aluno do curso anterior de gênero. E tem uma questão muito interessante, você ser homem, esse aluno, porque tem poucos conteúdos sobre masculinidade, sobre gênero e tudo mais, eu aprendi horrores. Não só porque são professoras mulheres, então você já aprende um pouco esse olhar, mas o conteúdo é muito bom e ajuda muito a explicar o hoje. Né? Sem dúvida. E é uma comunicação muito gentil que elas fazem, assim, sabe? De trazer um pouco de teoria, sei lá, não sei quantas décadas aí para que você, sabe, consiga entender, mas também de aplicar lá, no nome que você tem que dar no Facebook. Qual o impacto disso para gênero? E aí você começa a enxergar gênero
E eu sei que foi muito bom ser aluno desse curso. Não tenho a menor dúvida, porque a verdade, né, é que o gênero pode parecer uma coisa que vem sendo discutida há não tanto tempo assim, mas já há algum tempo, e agora nós já temos a percepção de como o gênero, de fato, ainda é uma questão na tecnologia, né? E aí um exemplo que vem sendo mencionado o tempo todo é como até mesmo esses bots, por exemplo, têm quase sempre um gênero feminino, né? E isso pode parecer uma bobagem, mas tem toda uma simbologia, né, por trás disso. Então, que mundo é esse, né? Nós vivemos hoje esse mundo de mudança para uma inteligência artificial mais forte, para uma tecnologia mais autônoma, e que mundo a gente quer replicar nessa tecnologia, né? E isso é só um exemplo de tanta coisa que a gente pode falar. Fábio mencionando que aprendeu muito, porque às vezes os detalhes nos escapam, a gente não pode deixar escapar, a gente tem que estar atento a tudo, né, Débora? Exatamente, Sérgio. É interessante se falar até sobre inteligência artificial e gênero, que a gente já abordou, inclusive, no último curso sobre inteligência artificial e ética. Então, quem também não conferiu esse curso, você pode ir lá no site, colocar lá que você tem interesse, e a gente monta uma nova edição desse curso também. É uma discussão super importante, né, de como é que a gente está replicando, talvez, estereótipos de gênero e aí desigualdades também no mundo da tecnologia, também no mundo da inteligência artificial. Porque nos paneles a gente está discutindo inclusão, democracia, não só, como se mencionou antes, não só de gênero, mas também de questões raciais, né, toda a discussão, enfim, que não entra aqui porque não é gênero especificamente, mas de reconhecimento facial, que não reconhece negros, que não reconhece asiáticos, né? Então, que tecnologia é essa que nós queremos? Nós queremos uma tecnologia mais inclusiva, mais democrática, que acolha todo mundo, né? Com certeza. E aí temos que falar sobre gênero. Com certeza, com certeza. Muito bem, então esse é o primeiro curso. O outro curso que não tem nada a ver com gênero, porque aí é um curso acima dos gêneros, né? Que é Libra, né? Não tem nada a ver com isso, né? Mas tem a ver com tecnologia. Mas pode ter consequências impactantes. Não, né? Pode ter, com certeza pode ter consequências impactantes. Fábio, comenta um pouquinho aí sobre o curso de Libra. Bom, o curso de Libra ele foi pensado um dia depois que o Facebook anunciou o lançamento do Libra. Então, eu duvido que tenha um outro curso no mundo que seja sobre a Libra tão rápido quanto o nosso. E o motivo foi que quando a gente vê o Uber, quando a gente vê plataformas e tudo mais, a gente sempre imagina, se antes eu soubesse o impacto que aquilo tem, talvez eu tivesse me antevisto, né? Então, acho que esse é um curso que ele foi pensado para quem é curioso em tecnologia, que entender logo. Mas ele foi feito também para quem trabalha com regulação de tecnologia, pessoal de direito, e para quem é no mercado de fintechs e mercado financeiro, porque eles vão ter um grande impacto no mercado de trabalho deles. O curso tem 4 aulas, em cada uma delas a gente vê o que sistemas parecidos com a Libra, ou Calibra, né, que é a holding, já tiveram em outras partes do mundo e que podem ter impacto no Brasil. Com 60% das pessoas em bancos, onde o Facebook é um dos apps mais usados, onde o WhatsApp está em todo lugar. Então a gente vai desde o WhatsApp está introduzindo pagamentos o Facebook está introduzindo pagamento pelo WhatsApp na Índia, a China, que a gente foi no China Live, o que a gente viu de inovação que tem lá, ao debate de GovTech dentro das digitais. Então ele é um curso assim para você enxergar o que está por trás da Libra. Além da gente ter, por exemplo, o Aleixo, que vai destrinchar o white paper, aquele documento introdutório, para você entender a tecnologia por trás e por que isso é radicalmente diferente do que a gente está vendo por aí. E o que eu acho que vai acontecer é que vai ter a Libra, aí vai ter a Libra B, a Libra C, a Libra D. Eu acho que a gente vai ver daqui a pouco uma mudança de ecossistema tão grande que você vai ter o táxi e os aplicativos de mobilidade, o scooter e a bike. Só que ninguém viu isso ainda, então acho que é o momento da gente começar a entender o que vem por aí nessa questão de sistema financeiro, sistema de identificação, fomento da inovação e por aí vai. E lançamos aula aberta essa semana. É hoje. E tem a aula aberta, porque a gente daí chamou as pessoas que estão no ecossistemas, então CVM, BNDES e outros, para participar, para já discutir com eles o impacto que a Libra vai ter no dia a dia das atividades que eles fazem. Porque, será que a Libra vai dar certo? Não vai? Aí o Congresso americano fala A, e aí a União Europeia fala B? A gente não quer saber. Se a Libra não der, eu acho que vão ter outros sistemas parecidos. Então vamos se antever e começar a entender o que é. Porque vai impactar todo mundo. Quer dizer, Libra é uma discussão também de blockchain, né? Sim. É uma discussão porque de blockchain. todo o sistema é um blockchain, mas não é blockchain. Esse que é o mais interessante.
Porque a tecnologia blockchain, ela vem, mas para não parecer um hype, que é tudo blockchain, tem também 38 instituições que deram legitimidade àquele processo. De cartão de crédito, Master e Visa, Mercado Livre, Uber, se não me engano, tá? O próprio Facebook. Não tem nenhum banco por enquanto. Tem também o mundo de cripto. Então você vê que tem uma coisa on-chain, essa coisa assim, da tecnologia, mas tem um monte de coisa assim do mundo real. Que é a primeira vez que tantos assim, parceiros, atores desse mercado de dinheiros, para usar um genérico aqui do que eles são, se juntam para falar, vamos fazer algo diferente. Uma das coisas que a gente vai falar, por exemplo, é do combate à corrupção. Porque é tão mais difícil de você lavar dinheiro e tão mais fácil de você investigar quando tem blockchain. Então agora, né, essa questão a gente teve aí esses criminosos que usam Bitcoin. São os burros. Porque é tão fácil rastrear, porque o extrato da conta é público. Então agradeço a todos os criminosos que usaram o Bitcoin, obrigado, porque vocês acabaram facilitou, né? de facilitar em muito. Se tivesse usado o dinheiro, a gente tava lascado. Pois é, quer dizer, até para isso a tecnologia, nesse aspecto, é bastante mais útil, né? Bastante mais eficiente. Olhando aqui os nomes dessas aulas, a gente começa com desvendando o mecanismo da Libra, a Libra como identidade digital, a revolução em métodos de pagamento e as lições da China e os debates regulatórios que vêm por aí. Quer dizer, é um curso, né, que a gente fala de Libra, fala de blockchain, esse daí é o nome do curso, é o que vem por cima, mas por baixo é a modalidade de pagamento, né, que vem sendo refeita no mundo todo, né? São novas formas de você fazer dinheiro circular e isso é um caminho sem volta, né, Fábio? É isso, eu acho que pensar a cidade, uma mobilidade urbana sem Uber. É possível uma cidade sem Uber, 99 e tantos outros? Mas não dá mais. A gente viu um modelo diferente. E aí a gente quer uma cidade que seja boa para o taxista, que é um trabalhador, tem direitos, que seja bom para o motorista do Uber, que seja bom para a cidade, que seja bom para o passageiro. Tudo isso. Então, assim, eu acho que pensar nessa tecnologia com o olhar de interesse público, que é o olhar do ITS, eu acho que facilita a gente antever o que vem por aí e usar o que a gente já aprendeu sobre tecnologia para enxergar o que vem. Sendo bem honesto, eu acho que nem o Facebook ainda entendeu o que ele é. Porque ela é muito revolucionária. Eu espero que o Facebook não ouça você falando isso e queira contratar você. Eu acho que eu disse isso pra ele. Facebook, deixa o Fábio aqui no ITS, por favor. Deixa o Fábio aqui no ITS. Débora, você já entendeu como é que funciona a Libra? Ainda não, Sérgio. Por isso que eu vou fazer o curso. Vamos fazer o curso, Débora? Porque eu também acho que a gente... Isso é uma coisa. Eu sou uma das que, assim, sempre que tem curso do ITS eu tô fazendo. Porque todos os temas que a gente trabalha aqui são temas que a gente precisa e tá trabalhando dia a dia. E são, assim, eu vou fazer aquela coisa bem jabá mesmo. Pra mim são as melhores pessoas que estão dando esses cursos. Estão dentro da nossa casa. Somos suspeitos, né, pra falar. Somos. E porque a gente faz muitos cursos, porque é uma forma que a gente tenta sempre atualizado. Porque isso, a gente acha que a gente é os primeiros alunos. Aliás, breaking news, minha mãe eu acho que é a grande aluna. Porque ela... A mãe do Fábio vai ganhar o certificado de aluna do meio do ano, né? Porque ela sempre pede para se inscrever nos cursos. Sim. E às vezes tem bolsa, às vezes não tem. E ela, chuva, faça sol, tá lá e comenta comigo as aulas. Sim, no curso de GovTech e Democracia Digital, ela tava assim, todas as aulas comentando, participando, né? Muito. Pois é, ou seja, todo mundo é bem-vindo, mães, pais, inclusive é dia dos pais, ver se os pais também se animam, né, a participar dos nossos cursos. Presente. E a Débora falou, né, pois é, nós temos que fazer os cursos para entender. Hoje começaram as aulas no IBMEC, no União do Aula, e eu estava conversando com um professor e falando, olha, eu dou aula de propriedade intelectual, e aí o meu curso, né, um curso para graduação, eu falo de direito autoral, de marca, de patente, de concorrência desleal, e a propriedade intelectual, que é uma disciplina eletiva, mais ou menos eletiva, porque depende de se você faz direito público ou privado, é uma disciplina que não consegue abranger nem todos os elementos de propriedade intelectual. Imagina a tecnologia, né? Imagina a tecnologia, isso que é muito maior, tem muito mais coisa, por mais que a gente faça os cursos, né, Débora? A gente está sempre precisando fazer mais, né? Verdade. E aí eu falei de direito autoral agora, e aí vou então comentar um pouquinho sobre o curso de direito autoral, que é um curso que eu tenho a felicidade de coordenar.
porque é um curso super legal. Bom, vocês todos devem saber disso, mas minha formação maior é em Direito Autoral, fiz mestrado em Direito Autoral, doutorado em Direito Autoral, quase tudo que eu publico é relacionado a isso. E nós temos o primeiro projeto do ITS como uma instituição independente, foi o Copyright X, né? Um curso que é de enorme sucesso. Concluímos hoje, esse ano, a 6ª edição do nosso curso em parceria com Harvard. Só que a gente começou a ver que esse curso com Harvard, o Copyright X, não dava mais conta de atender tanta gente querendo saber sobre direito autoral. Então nós pensamos, bom, nós temos esse curso com Harvard, que é um pouquinho diferente, porque, claro, nós temos que cumprir com as exigências que vêm de lá. Então nós temos um período específico do ano, é sempre entre janeiro e abril. A matéria é uma matéria americana, né? Eles precisam ver os vídeos americanos, a prova é em inglês, apesar do conteúdo que a gente dá aqui seja um conteúdo brasileiro, de direito brasileiro, nós estamos vinculados às matérias que vêm de Harvard. E nós pensamos, bom, como nós não damos conta de atender todo mundo, porque é impossível, nós temos às vezes 500 inscrições no ano para 50 vagas, né? Não dá para atender todo mundo, vamos então oferecer um curso de direitos autorais, que é inspirado no Copyright X, porque também são 12 aulas, mas com um olhar um pouco mais brasileiro, né? Quais são os dilemas que perpassam um pouco o direito autoral no Brasil. E também, como tem muita gente que já conhece um pouco de direito autoral, nós dividimos em 2 módulos. É o único curso do ITS que nós fizemos assim, fizemos no ano passado, ficou legal no ano passado, então são 6 aulas de um módulo mais básico, para você entender os fundamentos do direito autoral, quem é autor, que obras são protegidas, quais são os direitos morais e patrimoniais, como esses direitos são limitados, que contratos regulam o direito autoral. E depois um módulo avançado, em que temas são os temas que estão sendo discutidos no direito autoral hoje no Brasil. Então, eu tenho que deixar um para o final, porque esse tema é um tema um pouco mais controvertido. Mas a gente fala sobre inteligência artificial, o mundo todo discutindo inteligência artificial e direito autoral. Eu que participo de muito congresso internacional de direito autoral, sempre inteligência artificial lá, né, no meio da discussão. Moda, porque não se sabe se moda pode ser protegida por direito autoral ou não, também é um assunto bastante controvertido. Música, porque tem decisão do STJ, música em streaming, né? Como é que você vê streaming? Streaming é execução pública, a ICAD pode recolher direito autoral sobre a música que você ouve no seu fone de ouvido, né? Um assunto bastante interessante. Arte. E por que arte? Porque nós temos a felicidade de ter, dentre nossos professores parceiros, o Gustavo Martins, que é advogado de museus, que conhece a arte, e aí com o incêndio, né, o infeliz incêndio no Museu Nacional, a gente, uma tristeza enorme, volta à tona, ou ressurge uma série de discussões de como proteger obras, né, intelectuais ligadas à arte, impressora 3D, como é que a gente vai colocar impressora 3D para imprimir obras de arte, qual é o limite disso. Temos ainda uma aula sobre algoritmo, porque algoritmo é software é protegido por direito autoral, mas você protege o código-fonte, como é que você protege a ideia do algoritmo, isso também não é fácil. E aí a última aula, quer dizer, o último encontro, não cronologicamente, mas o último que eu quero fazer menção, é responsabilidade civil, porque nós temos a Europa mudando sua diretiva para dizer que plataformas têm que colocar filtro para cuidar de conteúdo de terceiro. Já fizemos até uma live sobre isso, sobre direito autoral na Europa, e aí, claro, isso precisa estar refletido no curso de direito autoral. Então, direito autoral é uma matéria bastante abrangente, não dá também para tratar de absolutamente todos os assuntos, mas eu acho que com esse módulo básico e esse módulo avançado, nós conseguimos dar conta dos principais elementos relacionados a direito autoral. Bem interessante isso. Direito autoral está em todo lugar, né? Direito autoral está na internet, está no que a gente lê, está no que a gente escreve, então não tem muito como fugir dessa discussão. E essa discussão sobre inteligência artificial e direito autoral, eu acho que é muito importante, né? Tá o tempo todo. Agora a gente tem inteligência artificial criando música, fazendo arte, né? E como é que a gente regula isso? Isso, e o direito autoral não está preparado para isso, né? Porque ele foi pensado lá no século XIX para um homem, né, que
no dizer dos criadores de direito autoral, recebia uma inspiração divina, né? E criava, então, o direito autoral nada seria mais do que a emanação de uma inspiração divina, de um direito natural. É tudo isso muito interessante, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso no curso de Direito Autoral. E aí, falando sobre criação também, o quarto e último curso da Semana do Estudante é um curso que vai ser coordenado pela Priscila, mas a Priscila não está aqui, então a gente vai falar um pouquinho, sobre liberdade de expressão. Bom, importante, né? Super. Super, e ainda mais quando a gente está falando sobre liberdade de expressão dentro do contexto da internet, da nossa ágora digital, né, Sérgio? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, por um motivo ou por outro, já ficou bastante irritado na internet, né, no Facebook, por causa de briga, de bate-boca, e já se perguntou assim, será que essa pessoa não está ultrapassando os limites da liberdade de expressão? Eu uma vez fui num congresso, numa palestra, com uma pessoa muito famosa, né? uma pessoa pública muito famosa. E aí essa pessoa começou a palestra dela, éramos só nós dois na mesa, essa pessoa começou falando assim, liberdade de expressão é o direito que eu tenho de ofender os outros. Eu pensei, mas não é, né? Não é. Liberdade de expressão não é isso. Isso aí é quando você faz isso, você abusa da sua liberdade de expressão. A liberdade de expressão não abrange a ofensa. Não à toa existem os crimes contra a honra. Se você tem um crime contra a honra, a gente pode até discutir se isso deveria ser crime ou não, mas quando você atenta contra a honra de alguém, você corre o risco de ter que indenizar justamente porque você não tem esse direito. Se você tivesse esse direito, se fosse um direito seu, você não precisaria indenizar. Então veja, até pessoas públicas que estão acostumadas a falar em público, que estão acostumadas a serem essas personas, né, esses personagens públicos, elas confundem o que é liberdade de expressão. Então, é um tema que a gente tem que tratar desde o início, né, Débora? Desde os fundamentos, né? E é importante entender, e muitas vezes essa linha é muito fina, ela é muito tênue, entre liberdade de expressão e discurso de ódio, né? E ainda mais na internet. Hoje em dia o que a gente mais vê são os trolls por aí, né? Achando que podem talvez estar sob essa capa do anonimato na rede, para, enfim, incitar discurso de ódio, violência online, etc. Então é super importante a gente entender até como funciona a própria regulação nesse sentido. E aí aqui no Brasil e internacionalmente. E é legal a gente ter talvez até perspectivas mais comparativas sobre olhar isso a partir de diferentes pontos de vista, né? E nesse curso, inclusive, vão ter aulas trazendo essas duas perspectivas, o que é super interessante. Você falou em discurso de ódio e o discurso de ódio também está muito próximo, eu não sei se tem um tema específico sobre isso daqui, mas eu vi que tem temas relacionados, a ideia de humor, né? Porque são... Certamente. Às vezes você usa o humor para atacar uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Então os limites disso, de fato, às vezes são tênues e tem um componente tecnológico muito forte, né? Queria perguntar para o Fábio aqui. Fábio, e discurso de ódio e bot? É um problema, né? Para alguns é uma solução. É uma solução. Um dos usos de bots muito comuns é que você dá umas frases para eles e eles saem criando em cima. Então você dá lá 10 frases de ódio e aí eles saem ofendendo todo mundo. Na Venezuela tem um caso já de alguns anos onde os bots são treinados para bater em mulher. Então toda vez que uma mulher falava eu acho isso, ele ia falar eu te mato. Então, ele falava isso, eu te mato? Eu te mato, tô te vendo, vou te perseguir e tal. Então você veja assim, o peso que você tem. Por outro lado, tem que lembrar que o bot não existe só para isso. Você tem que achar a pessoa que programou ele para fazer isso. Exato. Né? E é muito importante você saber identificar isso daí. Geralmente, pergunta pro bot qual a cor da cueca dele. É algo tão fora da caixinha que ele não vai responder. Não vai conseguir. E aí você faz uma pergunta assim que pega ele e aí você descobre que é um bot. Mas é um problema sim. E aí eu lembro que eu acho que é algo que estava diretamente ligado aí, quando a gente foi no Supremo, a convite da ministra Carmen Lúcia, falar sobre bots, fake news e liberdade de expressão. Né? E aí você tinha essa área super delicada que você tinha que defender a liberdade de expressão. Por outro lado, você tinha uma automatização de comportamentos que poderiam colocar isso em risco e em desafio. Eu acho fascinante, assim. Eu lembro na eleição, queriam criar o cadastro do bot,
que era para que você Gente, registrasse o CPF bot, do bot. para que ele pudesse, era isso, querendo ou não, esse quase humano ia ganhar um registro oficial. Tem uma briga muito grande das plataformas de fazerem que bots sejam código de ética, né? Então o Facebook, por exemplo, o bot no Facebook você tem que usar a plataforma deles para programar o bot. Sim. Né? No Twitter você tem um pouco mais de flexibilidade. E aí nisso você coloca termos de uso, dados pessoais e outras coisas protegidas. E você tem o TikTok. O TikTok não. O TikTok, né? TikTok. Eu acho que estou falando uma coisa que Não, tá errada. o TikTok é aquela rede Plataforma, social. Isso, de música, maravilhosa. Essa, maravilhosa. Que eu não tenho idade para estar. Onde ninguém sabe, por exemplo, se lá tem bot ou não. Ah, bom. Pois é. E aí... E é enorme. Acho que é a quarta maior rede do Brasil hoje. Complica. Mas, e eu quero fazer... Eu fui aluno também do curso de Direito Autoral, né, entregando aqui todas as minhas fontes de conhecimento. Pois é. E eu queria dizer que os slides do Sérgio são a coisa mais incrível do mundo. Ah, até parece. Porque tem uns exemplos que colocam tão tangível essa questão do direito autoral. E outra coisa que eu acho boa nas suas aulas, Sérgio, é a atualidade do que você está falando. Porque às vezes o aluno que vem para esse curso, às vezes ele já é alguém que tem uma base em direito autoral. Mas ele vai ver ali o debate da União Europeia refletido aqui, tanto quanto ele vai ver o começo daquele debate, que é por que a gente está daqui a pouco de Godzilla. Então é de uma atualidade enorme, né? O Fábio é a única pessoa que eu conheço que vê os cursos depois, numa velocidade de 2,5, sei lá. O curso de 12 aulas ele vê em 45 minutos, mais ou menos. E o mais impressionante é que ele consegue decorar. Absorver É aquele por isso, conteúdo, o Fábio consegue lidar com o tempo de outra forma, que né, o dia dele tem 72 horas, mas é por isso, porque ele faz tudo em 3 vezes a velocidade, né? Mais rápido. E aí ele consegue. Bom, gente, por hoje é isso. Recados? Não, eu só estou tentando responder a Amanda, que perguntou no News, perguntou aí também sobre o PL de criptomoedas. E aí eu estou revisando ele aqui. E eu só queria dizer algumas coisas, eu estou começando a ver, eu acho muito interessante uma regulamentação de criptomoedas, que tem que ser muito diferente de criptoativos, que daqui a pouco para cadeia de produção tem outro uso. Mas tem uns dispositivos muito interessantes. É como se quem mexesse com criptomoedas tivesse uma semelhança muito grande com agências de financiamento, de crédito. Então, de você ter um lastro no banco equivalente ao que você tem investido, de que aquele crédito em criptoativos não é seu, é do outro, que você não pode usar a denominação banco. Tem coisas muito interessantes aqui, já que nós temos essa, digamos assim, maturidade no mercado em pensar o Bitcoin. Mas, no caso da gente usar cada vez mais criptomoedas para transações financeiras com stablecoins, algumas coisas dessa aqui não se aplicam muito bem. Então daqui a pouco tem uma diferença de quando você tem criptomoedas para financiamento, né, para investimento, e para quando você tem criptomoedas que é como algo monetário, alguma coisa assim. Não que não tenha que ter preocupações e regulações, eu acho que assim, o sistema financeiro é muito sério. Eu lembro que um podcast que eu estava vendo muito bom sobre, preparando para a aula de Libras, da China, que uma das primeiras moedas que chegou na China, QQ, se não me engano, ela chegou a emitir 13% de moeda corrente no mercado próprio. Tipo, ela emitiu. Era uma moeda que não se confundia com uma moeda comum, porque você, para ganhar carinha, filtro e tudo mais, você tinha que trocar da like e tudo mais. Você ia pegando aquilo. Mas como você podia fazer peer-to-peer, como você podia transferir aquela moeda para outros, começou um mercado paralelo, igual aconteceu com o Bitcoin, onde você atribui um valor de moeda real a um bem escasso. E aí, uma das estimativas que tem, claro, tudo é difícil estimar na China, mas uma das estimativas era de que houve 13% de moedas emitidas na China. Imagina. Pelo que porque tudo na China é um fator... Vezes bilhão. Então, daí eu acho a importância desse PL, de você, sabe, trabalhar com essa questão dessa inovação no sistema financeiro de uma forma muito responsável. Imagina daqui a pouco de você ter um player aí emitindo moedas. Dito isso, é muito mais seguro, transparente e inclusivo para quem paga imposto, para quem paga um ao outro, para o ecossistema. Você tem um sistema de mini pagamentos, como é o WeChat ou outros, e como poderia ser aqui ou como existe em outros lugares, que aqui não tem, eu tenho que pagar o pipoqueiro com R$2.
Então, eu também não quero só falar que tem que regular porque pode dar problema, mas sem matar a inovação, porque a gente precisa muito dessa questão. Tanto é que o Libra, né, ele vem com uma stablecoin de bilionária. Então, vão colocar dinheiro num banco, né, estou simplificando bastante, e vão gerar aquelas moedas em criptomoedas, em criptoativos. Então, é de 1 para 1, ele é uma stablecoin. Né? É um desafio de como isso vai funcionar. Sim. Mas por isso tem que fazer o curso e entender para onde a gente está indo e o que isso significa, né? É legal, tu tem um comentário aqui do... Deixa eu ver aqui qual é seu nome que eu perdi. Antônio. Ele diz que os nossos cursos, eles são assim que as coisas acontecem e surgem. E é exatamente isso, é uma ideia... É o Antônio Cabral? É. Tunico! Veja bem, era um super fã e eu nem sabia, tudo bom? O Tunico foi, eu já falei isso outras vezes, mas merece ser repetido. Ele foi a primeira pessoa a dar like na página do ITS, dos 100 mil seguidores do ITS. Que isso? Dos 100 mil. Ele é o like 0. Ele é o like 1, né? Ele é o origem. Nossa, super fã. Então, Tunico, ô Tunico. Tunico Muito sempre, legal. sempre por perto. E é isso, né? Porque os nossos cursos, eles têm a ver com essa urgência mesmo. Então, são temáticas que estão acontecendo e a gente está pensando junto com os alunos, né? Isso é muito legal. Que não é conteúdo só que a gente está entregando para as pessoas, mas é debate, reflexão. E por isso que os nossos cursos são ao vivo, né? Justamente para a gente poder ter essa interação com os alunos e poder simular uma sala de aula mesmo, só que virtual. Isso é muito importante pra gente, né? Os nossos cursos, salvo pouquíssimas exceções, são sempre online, mas ao vivo, né? Para permitir esse tipo de interação. Mais alguma coisa? Débora? Varanda sexta-feira. Varanda sexta-feira. Verdade, pessoal, sobre democracia e digitalização. Não percam, em parceria com o Consulado da Alemanha, aqui são 2 professores alemães que vão participar com a gente, falando sobre também essa perspectiva a partir da Europa. Então, não percam na sexta-feira, a partir das 19 horas, lá no OLAB. Qual é o nome do espaço, Karina? Conta pra gente. Não é o OLAB. Mas é num espaço específico lá dentro do OLAB, que é onde eles Bloco recebem... CC. Bloco, é isso? Bloco. Que é onde recebem os nossos eventos, os eventos lá do OLAB também. A gente espera vocês. Do OLAB Link nos comentários. Link nos comentários. OLAB que fica no Maitá. Perto da Cobal, do ladinho ali da Cobal do Maitá. É porque a gente está acostumado a fazer varanda aqui perto, na Glória, né? Então, da última vez, uma aluna muito querida chegou atrasada na varanda porque veio aqui no ITS, achando que seria aqui. Então, Infelizmente não. Pois é, infelizmente não. É lá no OLAB, no Maitá. Tem só mais um recado. Que é lembrar para vocês que durante a Semana do Estudante, que é essa daqui, e até o dia 12, que é a próxima segunda-feira, todos esses cursos novos para vocês estão com 50% de desconto. Então não tem desculpa de que tá caro, de que não dá. Todos os cursos estão com 50% de desconto, dá para pagar em vez, dá para fazer um monte de coisa, é só ir lá no site, clica nos cursos, vê lá, inscreva-se e depois vocês veem todas as informações também. E presente pro Dia dos Pais, né? Super presente. Bom presente, excelente presente. Excelente presente. Fábio, algum recado? Só alegria. Eu também, gente, só felicidade hoje, fazer essa live com Débora e com o Fábio. Claro, a gente sempre sente falta quando o CAF não está presente, ele está ali na outra sala, ou seja, ele não está aqui na live, mas está pertinho de nós, assim que é bom ter o CAF pertinho de nós. Agradecemos todo mundo pela participação e ficamos por aqui, aguardamos vocês na live da semana que vem, como sempre, na quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.